Você sabe como usar a citação, utilizar a citação na redação? Vamos ver como fazer as citações. As citações, em que momento devemos usar as citações? Elas podem ser usadas tanto no começo da redação, no começo do texto, no começo do texto ela vai servir para introduzir o tema, ambientar, contextualizar a temática. Também as citações elas podem ser usadas durante o desenvolvimento da redação. No desenvolvimento da redação, ela vai ser usada para embasar a argumentação. E também pode ser usada no final, para ajudar na proposta de intervenção. Então, as citações, elas podem ser usadas em qualquer parte da redação, desde que elas estejam relacionadas a temáticas. Então, vamos ver agora os tipos de citações. Você poderá usar dois tipos de citação: a direta e a indireta. Como seria então a citação direta? A citação direta, ela é a citação em que o candidato ele vai transcrever a fala, do filósofo, enfim, do autor ali que está sendo referenciado de forma original, sem nenhuma alteração, exatamente como foi dita. Então, é a citação na qual se transcreve o conteúdo original e tem uma regra, Quando usa-se da citação direta, ela tem que aparecer entre aspas. Então, a citação direta ela tem que aparecer entre aspas e citando o autor, que pode ser antes da citação ou após a fala dele, antes da fala ou após a fala. Deve ser usada somente se o candidato realmente lembrar exatamente como foi dita a frase, tá? Então, recapitulando, a citação direta é a transcrição original do que foi dito e deve vir entre aspas, exatamente como o referenciador ele falou, tá? Então o candidato ele tem que tomar cuidado, porque ele tem que lembrar exatamente como a frase ela foi dita. Vamos ver aqui um exemplo. Segundo o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Então aqui foi colocado primeiro o artigo, segundo, aqui tem um elemento de conexão, a conjunção, então que é o segundo o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aí todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos, aí entre aspas. Por quê? Porque aqui está exatamente como está lá no texto original. Outro exemplo. Como disse o pastor e ativista político Martin Luther King, toda hora é hora de fazer o que é certo. Então aqui a parte destacada é a citação. E veja bem, primeiro vem o nome, aqui foi colocado o nome, não é uma regra, porque pode ser após também a fala. E lembrando um detalhe, quando a citação ela é direta, é preciso aqui, que vem aqui os dois pontos, Então aqui os dois pontos, abre aspas, coloca-se a fala, o que foi dito, e depois fecha as aspas. E em seguida o candidato vai continuar ali com o seu texto, com a sua argumentação, relacionando-a ao que foi
dito, tá? Então aqui temos duas formas, né, dois exemplos de como fazer a citação direta. Então é só prestar atenção que a citação direta ela tem que ser exatamente como o autor ali da citação ele disse, ele a usou, e tem que vir entre aspas. Agora, vamos ver o exemplo da citação indireta. A citação indireta, ela é a mais utilizada nas redações, né? Então, a citação indireta, ela é um pouco mais fácil porque não precisa lembrar exatamente da frase do jeito que foi dita, mas pode ser parafraseada com as próprias palavras, né, do candidato. Tá? Então, como eu já expliquei, é a citação na qual você parafraseia a ideia original, transcrevendo-a com suas próprias palavras. Ela não acompanha aspas, mas deve constar a fonte. Então, assim, quando se faz uma citação, então é preciso citar a fonte, né, de onde foi tirada, o nome né, é claro, o nome ali da pessoa que está sendo referenciada e passar uma determinada informação. Então, vamos ver aqui um exemplo. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todas as pessoas têm o direito de serem livres, serem tratadas com dignidade e terem direitos iguais. Então aqui, ó, foi usado aqui o elemento, né, que a gente chama são os conectivos, os conectores, os articuladores de discurso, que eles devem ser usados, né, ali para fazer essa ligação, né, da citação com o texto. Então, ó, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, aqui não falou lá o artigo tal. Então, assim, colocou de forma mais indireta, né? Agora, no decorrer, né, da aula, nós vamos ver vários exemplos de citações indiretas e também diretas. Então, vamos seguir. Um detalhe. É importante que o candidato fique atento com os exageros, né? Sabe-se que fazer citação vai enriquecer a redação, vai dar credibilidade, porque ela pode fundamentar, ela vai fundamentar ali a sua ideia, a sua opinião, o seu argumento, porém, tem que ter uma moderação na quantidade de citações, né? Porque o que acontece? Se o candidato usar de exageros, a redação ela vai ficar mais com opinião de alheios que as do próprio candidato. E lembrando que é o candidato que está escrevendo, tentando convencer o leitor de algo, né, da sua ideia, da sua opinião. Então é preciso que tenha moderação. Então use ali o máximo, né, 3 citações, né, que pode ser uma lá na introdução, pode ser na conclusão ou no próprio desenvolvimento do texto. Então, com moderação, porque senão vai tirando-se as citações, o que vai acontecer? Vai ficar muito pouco ali do texto do candidato. Então, isso não é legal. Cuidado, então, com os exageros. Então, aqui, ó, as citações, elas podem sim melhorar o texto, mas cuidado para não exagerar. Afinal, a redação deve ser uma exposição, né, das suas ideias e não uma coxa de retalhos de ideias alheias. A recomendação é de, no máximo, uma citação por parágrafo. Então, como eu já havia frisado, uma citação por parágrafo, né? A redação, ela, no máximo, ela tem ali 4 parágrafos. Pode ser que tenha uma redação de 5, mas geralmente são 4 parágrafos, porque a redação ela tem que ter o máximo ali 30 linhas. Então, pode fazer uma na introdução, uma no parágrafo de desenvolvimento 1, parágrafo de desenvolvimento 2 e na conclusão. Tá? Então, mas tome cuidado. Outra coisa, usar as citações somente se essas citações estiverem relacionadas com a temática. Outra coisa, como eu já havia dito, caso não, o candidato ele não lembre, né, da citação ou o nome do autor, então é melhor não usá-la. Tá? Então, assim, a redação, você usar uma citação de forma errônea é pior do que você, de repente,
não usá-la, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Vamos ver agora alguns tipos de citações que foram colocadas em redações nota 1000, as redações do Enem. Então, vamos ver aqui, ó. Esta é uma citação indireta, né? E ela está aqui destacada. Um dos conceitos filosóficos de Francis Bacon, que declara o comportamento humano como contagioso, se aplica perfeitamente à situação. A violência de gênero, conforme permanece a ser reproduzida, torna-se enraizada e frequente. Concomitantemente, a voz das mulheres é silenciada e suas manifestações são reprimidas, o que favorece o mantimento de atitudes misóginas. Então, veja bem que aqui foi feita de forma indireta, né? Falou-se aqui do pensamento do filósofo e depois aí colocou ali o argumento aqui relacionado à citação, o argumento, né, do próprio candidato relacionado à citação. E veja bem que ela não vem entre aspas, tá? Então, citou aqui a pessoa que está sendo referenciada, lembrando que sempre tem que ter uma informação a mais, se é um filósofo, escritor moderno, sempre tem que, não é só basta colocar, como disse Francis Bacon, não, quem é ele? Então é o filósofo, aí se for um historiador, coloca-se historiador, tem que passar informações, né, para dar credibilidade. Tá, então isso aqui foi uma redação, né, de 2015, que o tema era a persistência da violência contra a mulher. E vamos ver aqui outro exemplo, a redação de Carolina Mendes Ferreira, outra redação nota 1000, e mais um exemplo de uma citação indireta. Em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. Então, está destacado aqui, ó. Aí, ó, no entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Dessa forma, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Então, veja bem, ela citou aqui, né, uma canção que é do Gilberto Gil, tá? Então, veja bem que para fazer a citação aqui, ela passou algumas informações, porque lembrando que citação tem que ser de alguma autoridade no assunto, né? Então, ele é um compositor, ele é um cantor, e ele falou muito bem, né, sobre a questão das tecnologias. Então, ele fez uma música falando toda essa situação, dessa realidade. E então aqui a candidata, ela passou algumas informações importantes. Então, assim, como eu já disse, não basta só citar a pessoa, tem que passar algumas informações de quem é, né, esta pessoa. Então, ela colocou aqui, ó, o nome da música também, porque a fonte, lembra que eu falei da fonte? Então, aqui, ó, é uma canção, né? Então, sua canção, aí colocou o nome, né, pela internet. Aí ele colocou aqui, ó, cantor brasileiro Gilberto Gil. Aí ela vai e parafraseia o que ele falou na música, né? Ele louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários, tá? Então, fiquem atentos quando forem fazer uma citação indireta. Precisa se considerar esses elementos. Não vem entre aspas, tem que passar a fonte, informações, né, sobre a pessoa que está sendo referenciada e depois parafrasear ali a ideia, né, que está sendo do autor ali, né, da frase. Então, e em seguida vem a parte bem importante,
que faz a ligação, né? A ligação do que está sendo citado com o argumento, com a temática. Então, é no entanto, com o avanço, aí vai contextualizando. Então, isso aqui é muito importante. Então, vamos ver agora uma outra citação indireta. Um outro exemplo. Também, ó, da redação Manipulação de Comportamento de Usuário pelo Controle de Dados na Internet, 2018. Vamos ver como que aqui o candidato, né, colocou a citação. Lembrando que é da mesma candidata, né, a Carolina. Ó, em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais e a manipulação do comportamento nas redes. Aí, segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, isso não ocorre no Brasil. Tá, então, até aqui, né, ela vem parafraseando o que o pensador, né, ele disse. Então, aqui, ó, ela primeiro já começou, porque aqui está no parágrafo de desenvolvimento. Ela estava ali fazendo o seu argumento, né? E aí ela encaixou uma citação, e lembrando que para colocar uma citação tem que colocar o elementozinho de ligação. Então colocou aqui, ó, segundo, aí vem o nome, né? O nome da pessoa que está sendo referenciada, lembrando que passa-se uma informação, então aqui não é qualquer pessoa, então é o pensador. Aí vem aqui o que ele disse, né? A ideia é baseada na ideia dele, né? Então, ó, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Aí ela já continua com o seu argumento, né? Entretanto, né, que ela usa aqui até um contra-argumento, ó. Entretanto, isso não ocorre no Brasil, devido à falta da atuação das autoridades. Grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e vender informações pessoais para empresários que desejam direcionar suas propagandas. Dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha é ameaçado. Então, aqui nós temos um exemplo de uma citação indireta. Vamos a outro exemplo. Aqui, no caso, uma citação direta. As consequências dos conflitos gerados pelos atritos diplomáticos estão se tornando cada vez mais imprevisíveis, ainda mais com a alta tecnologia nuclear desenvolvida como por exemplo, pode-se citar a instabilidade diplomática da Coreia do Norte perante aqui foi engolido né, perante a Organizações das Nações Unidas. Isso, não, tá certo aqui. Desse modo, aí fica mais evidente que Einstein estava correto ao dizer, olha só, aqui tem-se uma citação direta. Então, lembra-se lá do detalhe das regrinhas da citação direta? 2 pontos, né? Olha aqui o verbo de locução, que é aquele verbo que a gente usa, como disse, né? Vai dizer, falou. Então, aqui 2 pontos, aí abre aspas, coloca-se exatamente do jeito que o autor ali, né, ele falou, e depois fecha aspas, né, e aí segue o texto, tá? Então, assim, prestem atenção nesses detalhes, tá? Então, caso o candidato não lembre, então é preciso, aí não use a indireta. Se não sabe todas as informações, então use a citação indireta. Vamos ver agora algumas citações, né? Porque assim, não precisa citar apenas frases de historiadores, filósofos, de autoridades no assunto. Então, vocês viram que teve uma citação de uma música, então é possível, ó, o candidato ele pode
citar músicas, pode citar obras, pode citar um filme. Por quê? Porque tudo isso vai servir para embasar o argumento. Então, ele está fazendo assim uma comparação, desde que esteja relacionada, aquela citação, aquela referenciação, ela esteja relacionada ao tema e também é preciso passar algumas informações importantes. Então, vou mostrar aqui um exemplo de como fazer uma citação de um filme. É mais um exemplo de uma redação nota 1000. Ó, no filme Matrix, clássico do gênero de ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos, que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico dominado pela tecnologia. Olha que interessante. Então vamos analisar as regrinhas de uma citação indireta. Não está entre aspas, né? Foi feita uma paráfrase, então está de forma indireta, então não precisa usar aspas. Passou-se também as informações que são importantes, que é para fundamentar, ó, que é um clássico, né? Colocou o nome do filme, é um clássico do gênero de ficção científica. Aí depois falou aqui, né, o protagonista, quem foi, né, o que aconteceu, né, que ele foi confrontado e tal. Então, assim, foi colocada aqui toda aquela situação que aconteceu, né, uma situação que aconteceu naquela obra, né, de ficção científica e relacionado à temática, que é a mesma temática do controle ali do comportamento dos usuários, né, na internet. E aí depois vem aqui a relação, como que o candidato ele relacionou essa citação com o argumento dele, ó. Embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro. Olha que interessante. Então aqui ele fez, né, construiu-se um período justamente para fazer essa ligação, a realidade da ficção com a realidade brasileira. E aí ele segue, pois, assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Então veja como que é interessante. É possível sim citar séries, citar filmes. Então, assim, quando o candidato ali, ele gosta de assistir umas séries, uns filmes, ele não está perdendo tempo não, ele também está aprendendo coisas bem importantes, coisas que serão úteis na redação. Basta saber usá-las, né? E usar essas citações, fazer essas referenciações através do quê? Da citação direta e da citação indireta. Então, seguindo. E um livro, uma obra, também é possível fazer? Sim, podemos citar uma partezinha lá ou uma ideologia presente numa obra literária, né, ou não. Então vamos ver, olha aqui. No livro, né, 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla, manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Olha só, é o mesmo tema ali da questão da manipulação do comportamento dos usuários em relação à internet. Olha que interessante. Então pegou-se um livro que mostra também que ali tem uma ideologia em que manipula assim a população, né? Então quem leu esse livro
tem-se essa informação e ela caiu muito bem neste tema. E mostra o quê? Mostra que o candidato ele tem repertório. Isto aqui ganha muitos pontos, é excelente. E aí depois faz-se a ligação, né? Então aqui, ó, fora da ficção, olha só o elementozinho para ligar. É de fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético no século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural. Olha que interessante e como que esse candidato aqui escreve muito bem e usou aqui com propriedade uma citação de um livro. Então, o candidato, o que se aprende com isso? Que vocês podem utilizar as informações que vocês foram adquirindo no decorrer da experiência educacional, as leituras, né, os filmes, músicas, como eu já falei, podem usar aí como repertório para fundamentar os argumentos, defender a sua ideia, o ponto de vista. Aqui nós temos um exemplo da obra, né, de uma literatura clássica, e essa parte destacada aqui é uma citação indireta. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis expõe por meio de repulsa do personagem principal em relação à deficiência física, ela era coxa, a maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Então veja bem, aqui temos aqui aqueles elementos, né, que são importantes para uma citação indireta. Não está entre aspas, foi parafraseado, né, uma situação que aconteceu lá numa obra, né, a obra literária do Machado de Assis, né, uma situação em que o protagonista, ele tinha um caso, um caso, né, amoroso, e ele, assim, a tratava de forma preconceituosa. Então, através desse personagem, Machado de Assis, ele mostrava como que a sociedade na época tratava os deficientes. Então, olha aqui, tem algumas informações que são importantes. Quando se faz uma citação indireta, como eu já frisei, é preciso passar algumas informações, né? Então aqui é o nome da obra e aqui o referenciado, que no caso é o realista Machado de Assis. Poderia até ter mais informações, por exemplo, o escritor, né? O romancista. Realista, porque isso aqui é uma informação importante, porque é do período, né, literário chamado de realismo, em que retratava, fazia crítica à sociedade, mostrava a sociedade do jeito que ela era, com os problemas, né? Então, por isso que mostrava aqui, fazia-se uma crítica através desses personagens. Então, essa aqui é uma informação importante, o realista Machado de Assis. Então, aí, né, continua aqui falando, né, de como acontecia essa situação de preconceito. E isso aqui é importante, veja bem, aí o candidato ele faz uma ligação da citação, porque não basta citar, tem que citar e argumentar em relação à citação, falar alguma coisa em relação à citação. E aqui tem um elemento de ligação que é importante. Então, atualmente, então já traz o leitor para a realidade brasileira. Então, atualmente, mesmo após avanços nos direitos desses cidadãos, a situação de exclusão e preconceito permanece e se reflete na precária condição da educação, é a temática, né, ofertada aos surdos no país, a qual é responsável pela dificuldade de inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral. Então, isso aqui foi um tema, né, da redação de 2017, Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. Então, o candidato aqui, ele fez uma boa sacada. Ele pegou uma informação de uma obra e relacionou com o que ele
estava defendendo ali a sua tese da precariedade da educação para os deficientes, no caso os surdos. Então, o que se aprende com isso? Que as leituras, as experiências literárias que o candidato ele vai adquirindo no decorrer de toda a jornada acadêmica, né, ali educacional, e também as experiências, as leituras, né, fora da escola, elas são muito válidas. E olha, acredite, quando o corretor ele está lendo uma redação em que, eu estou falando por mim, né, porque eu gosto muito de literatura, então assim, quando ele se depara com uma citação, não precisa ser só de obras literárias, não. Quando vê uma citação de um livro, ganha-se muitos créditos, né? Mostra repertório, mostra conhecimento. É claro que tem que saber escrever direitinho, fazer a citação corretamente, mas isso ganha muitos créditos, tá? Isso vai embasar bem o argumento e vai fundamentar, porque é para isso que servem as citações, para fundamentar os argumentos. E citações para usar em qualquer tema. Então, vamos ver aqui o que acontece. O candidato, mas como que eu vou escrever uma redação? Aí chega lá na hora do Enem, o nervosismo, toda aquela situação, as citações elas vão sumir da cabeça. Então, no decorrer de toda a preparação para o Enem, de todo o estudo, é possível decorar, né, algumas citações, e elas são gerais, né? Elas poderão ser usadas em qualquer tema, né? E aí face a citação indireta, que aí fica mais tranquilo, e são citações que elas poderão ser usadas em vários temas. Então é preciso que tenha pelo menos aí decore aí umas 3 ou 4, ou né, 2, 3, depende aí, decore e para usar uma citação, porque isso vai dar bastante crédito. Então vamos ver aqui, ó. O homem é aquilo que a educação faz dele, né? Immanuel Kant, filósofo. Então aqui, ó, o homem é aquilo que a educação faz dele. Então ela é uma citação generalizadora, porque o Enem ele traz, né, uma situação problema, né? Discute-se um problema que ele vem assim de cunho social. E a educação aqui, quando se fala a educação, não é só a educação, aquela que se aprende no banco escolar, aquela escolarizada ali, aquela educação que se aprende na escola. É a educação como formação. Então não é só a educação relacionada à escola, é a educação que se adquire na experiência da vida, com outras pessoas. Então é importante. Então o homem ele é o fruto dessa educação. Então, o homem é aquilo que a educação faz dele. Então, é um tipo de citação que pode trazer para qualquer tema, porque ela é geral, né? E vários problemas passam pela essa questão da educação. Aí tem aqui outra citação também, ó. A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Então, como se fala aqui também de educação, aí se entende também que é a educação de banco escolar, mas também a educação que se aprende na vida. Então, e ela é uma arma. Então, quanto mais instrução, quanto mais educação, formação, ela pode mudar, né, o mundo, né? Então, é uma citação que ela pode ser usada. E tem aqui, né, uma frase do Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul e líder na luta contra o regime do apartheid. Então, presta atenção que aqui tem algumas informações. Então, como eu já falei, se vai citar, tem que passar a informação da pessoa que está sendo referenciada, quem foi, para situar o leitor, o corretor, de quem citou, né, de quem falou, de quem é aquela frase. E vamos à outra. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Olha, isso aqui é uma boa sacada, hein? Citar aqui, ó, um artigo, né,
poderia ser até de forma indireta também, né? Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os seres humanos, né, nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Então, pode fazer de forma indireta ou pode ser direta, falando o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, diz que, todos os seres humanos nascem livres e iguais. Esta citação, ela pode ser usada em qualquer tema. Por quê? Porque está falando em direitos humanos, está falando em dignidade, em questão ó, nascem livres, iguais. Gente, isso aqui, ó, grave isso aqui, use numa redação. Isso aqui é muito importante e vale muito. Por quê? Porque ela é bem geral, né? Então, dá para usar bem legal na redação, pode usar lá na introdução, contextualizando, pode ser usada lá no desenvolvimento, para ajudar com uma estratégia, né, de argumentativa, pode fazer lá na conclusão para fazer um remate ali da tese, né, daquilo que foi defendido, argumentado no decorrer da redação. Então, assim, uma ótima dica aqui para o candidato usar nas redações. E temos aqui uma outra. Não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa reação a elas. Zygmunt Bauman, filósofo e sociólogo polonês. Bauman. Desculpe o meu parafraseado aqui. Parafraseado. Aqui, veja bem, não só as crises que mudam o mundo, e sim a nossa reação a elas, também é uma citação de cunho geral. Por quê? Porque fala assim, fala de crise. Como o Enem ele traz uma problemática, a problemática, né, tá aí, configura-se crise. E a nossa reação, aqui o importante aqui é a reação das pessoas em frente a essa crise. Então, ela é uma boa pedida aqui para uma redação do Enem, uma ótima citação, porque ela é bem geral. E, continuando, se queres prever o futuro, estuda o passado. Confúcio, pensador e filósofo chinês. Então, aqui também é uma que pode ser usada em qualquer tema. Por quê? Porque, ó, tá falando aqui, ó, se queres prever o futuro, estuda o passado. Então, dependendo ali, né, do que você está abordando, o candidato está abordando, ele vai trabalhar com comparações, né, de análise, de realidades. Então, é uma citação que pode sim ser usada de um modo, em qualquer tema, de modo geral, né? Aqui temos mais dois exemplos, ó. Um país não muda pela sua economia, sua política e nem mesmo sua ciência, muda sim pela sua cultura. Então, ela está aqui como geral, por se falar de que é possível fazer uma mudança através da sua cultura, né? Então, cultura, ela é já o quê? Diz respeito aos costumes, a hábitos, a maneira como as pessoas vivem, se comportam de um determinado espaço. Então, ela cabe também, ela pode ser adaptada aos temas. E temos aqui, ó, o artigo 5º, né, da Constituição: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aqui está o artigo, ele está extenso, porém o candidato ele pode fazer parafraseado e usar essa primeira parte, né? Segundo lá o artigo, né, da Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ó, pode ir até aqui. E então, isso aqui é excelente. Por quê? Porque tá se falando aqui, ó, de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de natureza. Então, se vai falar de
de preconceito, você vai falar de violência contra a mulher ou contra a criança, ou qualquer situação em que o ser humano ele está sendo violado, está vulnerável, então isso aqui cabe, né? Porque está falando que todos são iguais perante a lei. Então, assim, uma ótima citação que dá para ser usada aí em vários temas, né? Estas informações, elas foram retiradas, né, do guia da redação do Enem, tá? Então, são informações que alguém estudou, pesquisou e preparou, e o guia da redação do Enem, ela serve como base, né, para os candidatos. E agora vamos ver algumas citações para a conclusão. Albert Einstein já dizia que uma pessoa inteligente resolve um problema. Um sábio previne nesse sentido. Olha só que interessante. Para fazer lá na proposta de intervenção, porque a redação ela traz um problema. Você vai argumentar, expor, exemplificar, fundamentar, falar sobre este problema, dar exemplo, dados, e no final tem que se colocar uma solução para o problema. Colocar uma solução, assim, essa solução, dependendo do problema, não se resolve de uma hora para outra. Então, assim, pode minimizar, né, aquela realidade, aquela problemática. E esta citação, ela é excelente. Por quê? Porque, olha só, tá falando exatamente porque vai se propor alguma coisa, ó. Einstein já dizia que uma pessoa inteligente resolve um problema. Um sábio previne-o. Então, nesse sentido, é preciso que, é necessário que, aí vai e joga a proposta de intervenção. E tem uma outra aqui também, ó. O grande líder pacifista Nelson Mandela defendia que, quando se há um problema, deve-se enfrentá-lo e não disfarçá-lo. Gente, ó, decorou isso aqui e é muito fácil, ó, muito simples. Então, assim, decorando isso aqui, pode usar lá na redação, lá na conclusão, né? Para jogar a proposta de intervenção. Então, assim, fica bem interessante, ó. E aqui já começa a proposta de intervenção. Nesse sentido, então, é preciso que, né, as autoridades responsáveis, aí vai seguindo aquelas regrinhas da proposta de intervenção. Então, isso aqui é bem interessante. Essas duas aqui, ó, são excelentes para serem usadas na conclusão. Então, por hoje é isso, né? Eu espero que ajude, né, bastante. Foram colocadas aqui apenas algumas dicas, né, de como fazer as citações. Lembrando que são duas formas, dois tipos de citação. A citação direta, né, que vocês viram que reproduz a frase original, exatamente como o referenciado ali ele disse, passando as informações importantes, né, fundamentando, usando aspas. E a citação indireta, que é uma das mais usadas, é a mais usada na redação, em que o candidato parafraseia, né, coloca com suas palavras o que uma autoridade no assunto falou, né, e aquilo esteja, né, relacionado à temática da redação. Não precisa estar entre aspas, porém é preciso que ela esteja fundamentada com algumas informações, né, se trata de uma obra ou de uma série, se é de ficção, que tipo, se é o nome, né, claro, né, do referenciado, se ele é um escritor, se é um filósofo, se é um compositor, autor, enfim. Então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas de hoje.